Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom poder estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus, amém? Ainda mais numa data tão especial, onde é comemorado o Dia do Pastor. E aproveitando, gostaria de cumprimentar aqui cada um dos meus amigos, irmãos, companheiros, pastores do nosso ministério. Que Deus continue fortalecendo a sua vida, que Deus continue honrando a sua vida, que Deus continue conduzindo a sua vida, para que você continue sendo um instrumento na mão dele para conduzir as vidas que pertencem a ele. Amém? O nosso papel como pastores aqui é apenas dar continuidade no cuidado das ovelhas que pertencem ao Senhor, ao bom e verdadeiro pastor, aquele que se entregou verdadeiramente por cada uma delas e por cada um de nós também, porque nós também somos ovelhas do seu aprisco. Amém? Que Deus continue abençoando a você e a sua família e ao seu ministério, em nome de Jesus. Amém? Hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma palavra. Hoje estaremos refletindo em cima de uma parábola. Amém? Numa data como essa, Dia do Pastor, essa mensagem que eu venho trazer, ela é muito pertinente, tanto para nós, pastores, quanto para nós, ovelhas, quanto para nós, servos do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa falar comigo, com você, poderosamente, através dessa palavra. Amém? Mas, como de costume, antes de lermos o texto, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos e ter um breve momento de oração. Amém? Pedindo que o Espírito Santo venha falar com você, venha iluminar o seu entendimento, em nome de Jesus. Amém? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos oferece mais uma vez de poder estar na sua presença e diante da sua palavra para sermos, ó Deus, edificados, fortalecidos, alimentados, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através dessa parábola, através desse texto, que o Senhor venha, ó Deus, nos ajudar a nos encontrar, Senhor, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. A parábola do joio diz assim: Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Até aí, queridos. Olha só, irmãos, a palavra do joio do trigo, a parábola do joio do trigo, fala sobre a existência do mal no meio do bem e a definitiva separação entre eles lá na frente, futuramente. Nessa parábola do joio do trigo, Jesus comparou o reino dos céus com um homem que semeou a boa semente de trigo em seu campo. Mas, durante o seu período de descanso, veio um inimigo. E esse inimigo, ao vir, semeou joio no meio do trigo. Passando algum tempo, o trigo cresceu e frutificou. Mas junto dele também apareceu o joio. Ainda nessa parábola do joio do trigo, a gente pode perceber que há dois tipos de semente: a boa e a ruim. Lá na frente, o próprio Senhor Jesus explicou a parábola do joio do trigo aos seus discípulos. Eles não tinham entendido essa parábola. E depois de Jesus ter despedido a multidão, eles lhe pediram
para que Jesus explicasse. E então Jesus explicou a parábola dizendo que o homem que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele próprio. O campo, na parábola, serve como uma representação do mundo. A boa semente de trigo representa os filhos do reino, enquanto que o joio acaba representando os filhos do maligno. Consequentemente, o inimigo que semeou o joio é o diabo. Por último, a ceifa representa a consumação dos séculos e os ceifeiros, os anjos. Os anjos, ao serviço do Senhor, realizará esse trabalho no dia final. Como ceifeiros, eles tirarão do reino todo o joio, ou seja, tudo o que foi semeado pelo diabo, isso é, os ímpios que praticam todo tipo de maldade e acabam sendo, consequentemente, motivos de tropeço, evidentemente para alguns. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes, como a própria palavra diz. Por outro lado, a boa semente, isto é, os justos, brilharão como o sol no reino de Deus. Então essa é a explicação que o próprio Senhor Jesus vai dar mais à frente, ainda no capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Algo que é importante destacar, irmãos, é que o objetivo de Jesus em expressar as ideias de semelhança e contrastes, ela é perfeitamente alcançada no uso dessas duas sementes. O joio, da qual Jesus fala nessa parábola, trata-se de uma erva terrível. Esta é uma erva que, na verdade, é uma praga que acaba sendo um tanto comum em muitas lavouras de trigo. Essa erva daninha, em seus primeiros estágios, enquanto ainda está nas folhas, ela se assemelha muitíssimo ao trigo, tornando inviável arrancar ela de junto do trigo. Por isso que na parábola Jesus diz que aquele dono do campo, não permitiu que os seus servos arrancassem. Entende? Então, as semelhanças, elas ficam até aqui. Portanto, enquanto o trigo é a base dos mais variados alimentos, o joio acaba se tornando e sendo, por fim, essa erva daninha. Mas, ao amadurecer, quando as espigas são formadas, as semelhanças entre essas duas sementes, a semente do trigo e a semente do joio, logo acabam. E aí no dia da colheita, não tem como, nenhum ceifeiro comete o erro de colher joio no lugar do trigo. A parábola do joio e do trigo, queridos, fala do caráter atual do reino, mas também ressalta a sua consumação futura em plena pureza e esplendor. Assim como em uma lavoura que, enquanto as plantas crescem, as ervas indesejadas também acabam consequentemente crescendo junto. E assim ocorre no reino. Mas no final, tanto a lavoura quanto o reino são submetidos a uma rigorosa limpeza. Isso ocorre, queridos, no dia da ceifa. Nesse dia, os ceifeiros separam o resultado da boa semente, isto é, do trigo, da praga, isto é, a erva daninha, que cresceu no meio delas. Portanto, o significado da parábola do joio e do trigo aponta para uma realidade da existência do mal entre o bem no reino. Em determinados estágios, o mal ele cresce de uma forma tão sorrateira que é praticamente impossível diferenciá-los. Entende? Mas o significado dessa parábola também revela a verdade, queridos, de que lá no final o Filho do Homem cuidará através de seus anjos e vai separar os bons dos maus. Nesse dia, os ímpios serão tirados do meio dos
remidos, daqueles que pertencem ao Senhor. Os filhos do maligno serão distinguidos dos filhos de Deus e serão lançados no lugar de dor, sofrimento e grande tormento. Mas os fiéis, aqueles que são fiéis, entrarão na bem-aventurança eterna. Eles estarão para todo sempre ao lado do nosso Senhor. Eles não brotarão como uma erva daninha no campo, mas eles foram plantados pela mão do grande semeador. Consegue entender isso? Que eles, eu e você, todo aquele que é trigo, todo aquele que é fiel, eles não brotaram como uma erva daninha, mas na verdade eles foram plantados pela mão do grande semeador. E aí eles são frutos dessa boa semente, e a boa semente jamais resultará em praga. Apesar de muitas vezes terem que dividir o mesmo campo, o mesmo ambiente com joio, o celeiro daquele que os plantou está reservado e exclusivamente pronto e preparado para recebê-los. Diante disso, eu quero trazer aqui para mim, para você neste dia de hoje, quais lições podemos aprender com essa parábola em relação a esse tempo que nós estamos vivendo, em relação à nossa maneira de viver. Amém? A primeira lição que eu quero destacar, que podemos aprender com essa parábola, é que precisamos ter paciência. A principal lição que devemos tirar da parábola do joio e do trigo diz respeito à paciência, queridos. A ordem, preste atenção, para deixar que o joio cresça no meio do trigo, fala de maneira muito clara e exata disso. Mas, ao contrário do que alguns pensam, essa não é uma ordem para que o pecado seja tolerado, principalmente no meio da igreja. O ensino de Jesus aqui é que os seus servos devem estar dispostos a esperar de maneira paciente pela decisão do Filho do Homem no dia da ceifa. Consegue enxergar isso, queridos? A primeira lição que eu e você podemos aprender aqui nessa parábola é que se você é trigo, se você é filho de Deus, se você é fruto, resultado dessa boa semente, não cabe a mim e nem a você julgarmos, mas simplesmente termos paciência para esperar o dia em que o nosso Senhor virá para fazer essa ceifa. Amém? A segunda lição que eu e você podemos aprender nessa parábola é que assim como precisamos e devemos ter paciência, também precisamos e devemos ter discernimento. Amém? Ficou muito óbvio aqui no texto e na explicação que eu trouxe para você que o joio ele está misturado aonde? No meio do trigo, que o joio está junto com o trigo. Entende? Isso nos mostra que o diabo, o inimigo, ele se empenha em falsificar a mensagem do Evangelho, de modo que os seus representantes acabam se misturando no meio do verdadeiro povo de Deus. É interessante perceber, queridos, que o joio ele não foi semeado, num campo, numa lavoura vizinha, mas sim onde o trigo foi semeado. O joio que foi semeado pelo maligno está no meio, perto, junto de onde o trigo está. E acabam se misturando e se tornam muitas vezes quase que imperceptíveis e acabam buscando misturar suas raízes com o propósito de fazer com aqueles que são de Deus, pertencem a Deus, acabem tropeçando em seus erros, pecados, falhas e enganos. Portanto, irmãos, aqueles que pregam o falso evangelho, que se parece com trigo, mas na realidade são única e exclusivamente
ervas daninhas. Eles jamais poderão ser verdadeiros embaixadores, representantes do reino dos céus. Acabam sendo apenas agentes de Satanás aqui neste campo, aqui neste mundo. A terceira lição que eu quero compartilhar, queridos, é que além de termos que ter paciência e discernimento, precisamos ter perseverança. Queridos, é tempo de perseverar. Sabe por quê? O joio, ele será definitivamente separado do trigo. Eu e você precisamos crer nisso. Por mais que o joio cresça no meio do trigo, essa temporária união não será definitiva. Como foi dito já, o joio, ele cresce no mesmo lugar do trigo, sobre a mesma terra. Ele recebe os mesmos nutrientes, o mesmo adubo e é regado pela mesma água. Mas preste atenção, um carrega em si a vida, enquanto o outro carrega em si a morte. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer o fim de um é a vida eterna. O fim daqueles que na verdade resulta da boa semente é a vida eterna. Por outro lado, o fim do outro é a morte eterna. Lá, no dia do juízo, os filhos de Deus e os filhos do maligno, do inimigo, do diabo, serão definitivamente separados. Então, queridos, preste atenção. Esse tempo, ele é importantíssimo para que eu e você venhamos perseverar e nos mantermos fiéis àquele que virá nos buscar. Amém? Como que você tem agido? Como que você tem lidado? Será que você tem pensado a respeito disso? Será que você tem refletido a respeito dessas coisas? Olha só, no dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. A verdadeira igreja estará finalmente reunida com aquele que a plantou e que foi e é a sua pedra angular. Então, os redimidos viverão por toda eternamente, queridos, completamente transformados, não mais sujeitos aos efeitos do pecado. Mas preste atenção, é importante não esquecer que esta separação ocorrerá somente no dia da ceifa, não antes disso. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque enquanto este dia não chegar, é necessário que eu e você continuemos a ter perseverança, continuemos a ter discernimento e continuemos a ter paciência. Amém? Este dia chegará em breve, mas eu e você precisamos refletir. Eu e você precisamos refletir. Quem que nós somos? Será que nós somos uma imitação barata do inimigo? Ou será que nós somos verdadeiramente produto original, fruto da boa semente plantada por aquele que semeou a boa semente? Amém? Para concluir, eu quero fazer você refletir sobre algo. Nós cristãos, queridos, devemos estar pacientes e cientes para entender que o diabo é um imitador. Tem que ter paciência, queridos, porque muitas são as afrontas, muitos são os levantes, muitas são as lutas, mas eu e você precisamos estar cientes de que o diabo, ele é um imitador, e quando ele não puder parar a obra de Deus, ele vai oferecer algum tipo de imitação barata. Sabe para quê? Para minimizar o poder e a glória de Deus. Eu quero concluir dizendo para você, sabe o quê? Para que você possa refletir nisso. Deus, ele tem o genuíno, o que é verdadeiro. O diabo, ele tem as imitações. Deus tem o amor. O diabo, ele tem a luxúria, o ódio.
a raiva. Deus tem a verdadeira fé em Cristo Jesus. O diabo tem a religião falsa, a religiosidade que leva para um caminho falso. Satanás, ele oferece o suficiente para afastar as pessoas da verdade real, que é o verdadeiro evangelho. Entende? E aqueles que consequentemente acabam ouvindo a voz do inimigo, eles acabam concordando e dizendo o seguinte: eu não preciso mesmo ouvir sobre Jesus. Eu sou uma pessoa religiosa já. Ou eu tenho em mim já algum tipo de espiritualidade. Eu não preciso desse evangelho. Eu não preciso desse Jesus que morreu numa cruz. Eles apenas acabam se satisfazendo com uma imitação barata, em vez de buscar, perseguir a verdade que liberta, a verdade original, que é a palavra de Deus. Amém? Eu trouxe essa conclusão para você, porque através de alguns pontos que eu coloquei aqui, você pode refletir. Quais têm sido suas atitudes? Quais têm sido suas escolhas? Como que você tem vivido? Essa reflexão é de suma importância para que você possa descobrir se você é algum produto forjado, alguma imitação barata do inimigo, ou se de fato você é a boa semente, fruto da boa semente, que é o original. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você neste dia, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos e fazer uma oração pedindo que Deus venha mostrar para você, abrir os seus olhos quanto a quem você é, se você é uma imitação barata ou se você é produto original do próprio Senhor, do próprio Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por saber que a sua palavra nos mostra que, apesar de uma convivência junta, existem diferenças claras e que nós venhamos enxergar essas diferenças que nos fazem pertencer verdadeiramente a Deus, para que nós não venhamos perder a paciência, para que nós não venhamos perder o discernimento e muito menos a perseverança, Pai, enquanto estamos aqui neste tempo, enquanto estamos vivendo aqui neste mundo, neste campo, porque nós precisamos crer, esperar e perseverar até o dia que o Senhor virá fazer essa grande separação, irá nos levar para estar contigo eternamente, Senhor. Essa é a minha oração, Pai, que essa mensagem alcance o coração de cada um desses queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus.